Você tá no computador? Não, eu não tenho um computador comigo. Estou a Ah, assistir pelo então telefone. não tem problema. Eu ia falar ia te ensinar a ampliar a tela, mas então deixa. Não, Certo. mas Bem, eu vamos. consigo ampliar aqui. Ah, é? Que bom. Esse Uhum. enunciado é meio grande, né? Vamos lá, acho que nem vai caber aqui direito. Babá, Jamie Jolly, Julie, não sei como é que fala. Aqui no Brasil a gente fala tudo errado. Então aqui no Brasil provavelmente a gente fala errado. A gente chama de Jaule, mas eu já vi franceses falando Julie. Mas como eu não falo Oh, francês, né? ok. Eu Julie também não sei a pronúncia. utilizou um dispositivo semelhante ao esquematizado na figura 1, no qual dois discos de chumbo, D1 e D2, que são esses discões aqui, Sim. eram elevados a uma determinada altura. Quando os discos caíam, faziam rodar um sistema de paz mergulhado na água, contida no recipiente. Aqui está o sistema, ele girava, provavelmente aquecia a água, né? Vamos ver. O movimento rotativo das pás provocava a agitação da água, que conduzia ao aumento da sua temperatura, exatamente. A massa total dos discos era 26,3 e a massa da água contida no recipiente 6,04. A partir dos resultados obtidos numa série de experiência, Joule verificou após 20 quedas sucessivas, de uma mesma altura, de 1,60, o aumento da temperatura da água, em média 0,313. Muito bem. Bem, o que acontece aqui é uma conversão de energia, né? A energia, vamos dizer assim, potencial gravitacional desses discos, né? Era Hum, convertida em energia térmica para água. Beleza? ok. Eu acredito que é isso. Porque eles estão perdendo energia gravitacional. Pelo menos um deles, né? Quando um cai, eu acredito que o outro suba. Eu não estou entendendo muito bem esse sistema de engenharia aqui, mas eu acho que como são polias e estão ligadas, né? Quando esse cai, esse aqui sobe, né? Uhum. Depois esse cai e esse sobe, assim vai, como se fosse uma gangorra. Sabe uma gangorra, aquele brinquedo de criança, onde tem uma criança num canto e outra criança no outro, elas ficam Sim, subindo e sim. descendo? É a mesma coisa. Uhum. Como é que chama isso aí em Portugal? Eu não sei, eu também não sou do carro. Ah, tá. Tu é de onde? Eu sou da Angola. Ah, que legal! Eu já dei muita aula para angolano. Eu dou muita aula, na verdade. Ok. Eu acho que tem uma escola aí que é sensacional, lá em Portugal, né? A escola portuguesa. Meu Deus, as Ah, coisas que sim, me pedem sim. de lá é absurda. Oh, é São, sério? sim, tem que assim, eu até estava falando com uma aluna portuguesa minha que a gente estava conversando sobre Brasil e Portugal, daí eu falei assim, mas de todos os lugares que eu dou aula que fala português, Brasil, Portugal, Angola e China, porque tem uma cidade lá que fala chinês, de todos os Uhum. lugares, com certeza, as questões mais difíceis de secundário que me pediram foi de Angola. Foi muito difícil aquela aula que eu dei. Foi incrível. As questões eu não tinha Ok. visto nem na faculdade, assim. Muito legal, né? Muito bem. Então vamos lá. Admita que naquela série de experiências, o aumento da energia interna da água foi em média 95,2 da diminuição da energia potencial gravítica dos discos. Ah, é verdade. Às vezes o que acontece? Existe uma perda, né? Porque nem toda energia é convertida. Né? Existem Ok. perdas. Por exemplo, a gente quer converter. Por exemplo, eu estou esfregando o chão com uma pedra para aquecer ele. Só que parte da energia não vira temperatura, aumento de temperatura, vira som, por exemplo. Né? A gente escuta lá a pedra esfregando no chão e aquilo se converte uma parte em som, que também é energia. A diminuição da energia gravítica dos discos Terra que resultou das 20 quedas. Considere que no local onde foram realizadas a gravidade é 9,81. Determine a partir dos resultados a capacidade térmica massífica d'água. Apresente todos os cálculos. Ai, minha voida. Agora sim. Vamos ver. Como é que resolvemos um negócio desse, né? Tu disse que não conseguiu Uhum. nem começar, certo? Sim. Bem, começa tudo aqui colocando algo sobre energia, né? Como eu te falei, a energia potencial virou energia térmica, né? Só que não Uhum. foi toda ela, como era de se esperar, uma parte só. Então tu pode dizer que 0,952, ou seja, 95,2% da energia potencial virou variação de energia térmica. Isso aqui é Ok. energia potencial gravitacional e isso aqui é energia térmica.
Tá? Bem, eu acredito que tu viu isso no secundário, né? Por acaso não. Não, vamos lá então. Mas quando Não. eu colocar as equaçõezinhas, tu vai ver. Eu acho, eu acho. Tu teve física no secundário? Sim, mas o ensino médio lá não é tão bom, então a física que eu tive não se compara à física que geralmente se tem cá. Ah, não, que é isso. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que é pior que lá. Não tô falando nem da escola Não, estou a portuguesa falar só. Eu da, tô estou a falando. falar de eu- Portugal. não, não, mas assim, mas eu garanto, Ah. porque eu sei que o Brasil é pior que qualquer outro. E a gente viu essas coisas e tu vai pegar rápido, eu tenho Uhum. certeza. Já que tu tem Ok, muito então interesse, tu vai vamos pegar lá. rápido. Vamos lá. Ó, capacidade térmica, era isso? Ah, sim, Uhum. capacidade térmica é Czão. É isso aqui, olha só. Eu vou te explicar cada termo. O que é esse cara aqui? Bem, por que tem uma igualdade aqui? Porque, como eu falei, essa quantidade de energia potencial gravitacional virou energia térmica. Então, uma coisa igual a outra. Uhum. É assim que funciona. Agora, vamos para esse lado aqui. O que é este U? É a equação da energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura. Ok. Todo objeto, quando ele tem altura, ele tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele tem uma tendência de cair, certo? Uhum. Se você pegar agora seu celular e soltar ele, ele vai cair. A gente fala que ele cai por causa da força gravitacional, geralmente, né? A gravidade está puxando ele. Tudo bem. Pensar pela força é possível. Só que para resolver esse problema, a gente tem que pensar pelo ponto de vista da energia. Na física, geralmente a gente pode resolver os problemas por dois pontos de vista. Os dois vão chegar na mesma resposta, que é a força e a energia. Força e energia são dois lados da mesma moeda. Servem para explicar a mesma coisa, só que explicam de formas diferentes, ok? Ok. São como se fossem sinônimos. Então, beleza. Então, eu estou falando aqui que não é por causa da força que o objeto vai cair lá, aquele disco. Ele vai cair por causa da energia potencial gravitacional. Muito bem, que é dada por essa equação. mgh. Então perceba que a massa do objeto é sempre a mesma, a gravidade na Terra é sempre a mesma, mas esse h é a altura. Então, a gente repara, né, que quanto maior o h, maior a energia gravitacional, não é mesmo? Se eu soltasse esse objeto lá da estratosfera, né, bem alto, ele ia jogar com certeza muito mais energia aqui, né, porque ia girar bem mais, concorda comigo? Sim. Isso aí. Então as coisas são bem intuitivas, né? E agora o que é essa energia térmica aqui? Bem, claramente o ΔT aqui é a variação de temperatura. Ele nos falou até qual foi. Esse Czão aqui é o que o problema pede. É o Ok. calor, é a capacidade térmica, que está associado com o quê? Com a massa e com o calor específico da substância. Massa, claro, a quantidade de substância. Quanto mais água, né, mais tu vai precisar girar para aquecer, óbvio. Mas também a água ela tem uma característica, ela aquece com uma determinada quantidade de energia. Tem materiais que precisam de mais energia, tem materiais que precisam de menos, não é mesmo? É muito Uhum. mais fácil aquecer a água do que um pedaço de ferro, né? A água Pois. derrete rapidinho, já um pedaço de ferro precisa de centenas de graus Celsius para ele virar líquido, né? Muito bem. Agora a gente pode isolar o que o problema pede. Física é assim, a gente sempre isola o que o problema está pedindo primeiro, porque senão a gente se perde no meio da conta, podem ser que algumas coisas elas simplifiquem no processo, então tu só joga os números no final. Olha só. Uhum. Bem até aí? Sim, sim. Estou a perceber. Perfeito. Então veja, massa foi nos dada, a gravidade foi nos dada, a altura eu acho que foi nos dada, não lembro, eu acho que sim. E ΔT, a variação da temperatura, foi nos dado. Vamos ver aqui, ó. Massa de água. Aqui é a massa dos discos caindo. Aqui é a altura. Essa massa de água a gente não vai usar para nada, né? Para tu ver como às vezes eles dão coisas que a gente não usa. Então a massa do objeto. A altura que ele cai.
A variação de temperatura. A quantidade é importante também, porque vai ser a altura multiplicada por essa quantidade de vezes. Ok. E a gravidade foi dita. Então vamos pegar esses dados aqui e colocar lá, tá? Deixa eu trazer eles para lá. Opa, ficou meio grande. E agora vamos colocar na nossa equação, né? A parte aqui da conta, para ti tá tranquilo? Colocar os números e chegar na resposta, será? Sim, sim, sim. Ah, que legal. Então eu pediria, por favor, para que você fizesse, tá? Ok, então. Para eu ver a velocidade com que tu faz, as dicas que eu posso te dar para como apresentar a resposta lá no exame. Por exemplo, daria para você me enviar uma foto da sua conta? Prefere que eu escreva agora e depois mande a foto? Porque eu posso dizer agora e. Pode ser, depois, Ah, ok. Então, depois pode. eu avalio. Então, C seria igual a 0,952 vezes 23,3 vezes o valor da gravidade. Eu sei que não muda, mas eu não lembro do valor. 9,81. 9,81, sim. 9,81. Agora, aí no H eu tenho dúvida, porque eu não sei se vai ser o número de queda. Não, não. Vai ser o 1,60 Vai ser sobre. 1,60. Mas tem um Sim. detalhe. Ele não Ah, cai uma vez só, né? cai 20 vezes. E além disso, ele não cai um disco só, cai em dois. Então tem que multiplicar Aham. por dois também, né? Ok, ok. Desculpe, como é que eu faria? É só pegar a altura ali, 1,60 vezes 20 vezes 2. Ah, ok, então multiplica tudo. Isso. Então seria 64. Ah, eu não sei, deixa eu ver aqui. 20 vezes 1,60 vezes 2. 64, isso mesmo. Olha, ficou redondinho. Dividido por 0,313, né? Sim, sim. 0,313. Dê-me só um segundo, por favor, que eu estou a resolver aqui. Sem pressa. Quando chegares na resposta, me fala. Uhum. Ah, deu-me um resultado um bocadinho grande. Eu não sei se isso está certo. Eu acho que não tem grandes problemas, é de se esperar que desse um número de vírgula estranho, porque, né, são números de vírgula aqui. Quanto que deu? Deu-me 52.754,607. 52 mil? 754,607,03. Sei está bom. Eu acho que ele gosta de duas depois da vírgula, né? Deixa 6,1. 6,1. Agora tem que pôr a unidade, né? A unidade aqui tu podes colocar como isso aqui é energia e aqui é temperatura, então tu podes colocar joule por Celsius. Ah, ok, ok. Bem, como é capacidade térmica é uma coisa que a gente não entende direito do que se trata, mas é de se imaginar que seja um número grande, uma vez que deve ter bastante água aqui dentro, né? Uhum. Tem isso também. Então, beleza. Agora vamos. Bem, essa é a resposta, né? Fazer o quê? É meio estranho, a gente não consegue interpretar muita coisa, mas é isso. Dava para encontrar qual é o calor específico da água agora, né? Se a gente pegasse e dividisse pela massa de água. Que foi dito lá, né? Qual que era, por sinal.
E daí, muito provavelmente, daria alguma coisa próxima de 1000. Porque o calor específico da água, que é aquele valor que caracteriza o quanto a água aumenta ou diminui a sua temperatura, é um valor fixo. Uhum. Esse aqui não é um valor fixo, mas o valor que caracteriza o quanto 1 quilo de água aumenta 1 grau de grau Celsius de temperatura é um valor sempre fixo, que a gente normalmente tabela como 1000 joules por quilograma por grau Celsius. Ou seja, tu precisa, de modo geral, tá? Enviar para a água 1000 joules. 1000 joules. Aqui tem 52.000. Tu precisa enviar 1000 joules para que 1 quilo de água aumente 1 grau Celsius. Isso é o comum, assim. É uma coisa tabelada na natureza, é assim. Fazer o quê? Só que aqui a gente está falando de mais de 1 quilo de água, né? Por isso que deu um valor maior. Esse aqui, esse Czão, é para quando você tem valores maiores de água ou de qualquer outra substância. Beleza? Uhum. Essa é a capacidade térmica. É algo que depende da quantidade de substância também. Considere que durante uma parte do percurso, os discos caíram com velocidade constante. Qual foi a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram no disco nessa parte do percurso? Eu vi que você fez uma conta de trabalho ali, mas parece que você não chegou em nada, né? Não. Que pena. Qual foi a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram no disco? Bem, trabalho, né? Trabalho é uma forma de interpretar a força. Então aqui você tinha fazer um esquema mais simples do que estava ocorrendo lá. Aqui você tinha polia, aqui você tinha massa, né? E Uhum. ele estava falando só dos discos, né? Então a gente não precisa nem desenhar o negócio da água ali, talvez. Algo do gênero. Soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram nos discos. Bem, vamos colocar aqui que a gente sabe que no disco atua força-peso, né? Os discos têm o mesmo peso, então eu posso colocar o mesmo P aqui, não preciso trocar de letra. E também tem a força da tração, ou tensão da polia aqui da corda, não é mesmo? Uhum. São só essas duas forças. Nada, além disso, atua sobre os discos, tá bom? Os discos são esses retângulos. Fica estranho, mas é isso. Beleza. E ele está perguntando qual foi a soma dos trabalhos realizados, né? Pelas forças que atuaram nos discos. Trabalho tem a ver com força. Eu acredito que você lembre, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento, não é mesmo? Sim. É uma equação. Eu acredito que ela esteja lá no começo da prova. Seria muito bom se tu soubesse o que está lá no começo da prova para ir procurar quando precisar, né? Quando aparecer algo sobre ela na questão. Agora, vamos levar em conta o seguinte: para calcular o trabalho, além da força que eu expus aqui, né? Também tem o deslocamento. Então vamos falar um pouquinho sobre a força primeiro, para depois falar do deslocamento. Ele falou um negócio muito importante aqui no enunciado, velocidade constante. Tu saberia o que isso significa no contexto de força? Velocidade constante. O que aconteceu com as forças aqui? Tem uma coisa muito importante que acontece. Eu não sabia explicar. Não? Bem, tu tens que lembrar da segunda lei de Newton. Somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Aceleração, né? Aceleração significa variação da velocidade. Só que como a velocidade é constante, então não tem aceleração. Ok. Ou seja, o somatório das forças nesse sistema aqui é zero, porque o sistema está em equilíbrio. Toda vez que o sistema está em equilíbrio, o somatório das forças que age sobre o objeto é zero. Então deixa eu escrever isso aqui para você. Toda vez que um objeto está em equilíbrio, estou escrevendo porque depois eu vou te mandar, tá? Uhum. Velocidade constante ou parado significa que as forças que agem sobre ele são zero. Por exemplo, você agora está parada, né? Só que estão agindo no mínimo duas forças em ti, então. A gravidade e a força normal. A gravidade te empurra para baixo, mas a força normal da tua cadeira, né, te empurra para cima.
Por isso você está parado. Aqui é o que está acontecendo com o disco. Né? O disco está em velocidade constante, que também se considera equilíbrio na física. Por quê? Porque a força de tensão é igual à força-peso. Beleza? Uhum. Força de tensão é igual à força-peso. Beleza. Começa assim. Só que não só isso. Apesar disso acontecer, tu ainda tens que falar do deslocamento, né? O que ocorre é o seguinte: estamos falando do trabalho, não só de força. Como isso aqui é uma corda só, né? A corda que liga eles é uma corda só, até por isso que quando um cai, o outro sobe. Ou seja, quando um se desloca D para baixo, o outro se desloca D para cima. Não faz sentido? Ok. Né? A mesma quantidade de corda, entendeu? Uma quantidade de Uhum. corda D, tamanho D da corda, né? Vamos dizer assim, não sei, 1 metro, 2 metros, não sei. Foi para baixo. Obrigatoriamente tem que ir para cima, porque tu não tá construindo corda do nada. A corda não tá sendo criada Sim. do nada no processo, né? Então, é isso que ocorre. Então, por exemplo, se a gente for falar do bloco 1, né? Vamos considerar que ele está subindo. O bloco 1. Então, o trabalho do bloco 1 é a força que está agindo, são as forças que estão agindo por ele, né? Que, poxa, no fim das contas já é zero aqui. Porque o que acontece? T e P têm que ser iguais para que a velocidade seja constante. Foi o que essa equação me falou aqui. Então, como o trabalho que age sobre o bloco, né, só que é o trabalho que age sobre o bloco, a soma dos trabalhos realizados pelas forças que tornam o disco nessa parte do percurso. Não. Ele está falando de durante uma parte do percurso só. Tem que muitos detalhes aqui, tá? Está falando sobre a parte do percurso. Vamos considerar a parte do percurso que ele subiu. Ok. Quais são as forças? Trabalho das forças que atuaram. Muito bem, atuou tensão e atuou peso. Só que se ela subiu com velocidade constante, a tensão e a peso são iguais. Bem, de toda forma vai dar zero. Pensando de dois jeitos aqui, porque nós temos o trabalho da força de tensão, que é positivo, já que ele está se deslocando para cima. Então a gente vai deixar aqui, ó, mais a tensão vezes o deslocamento. Essa força aqui está empurrando ele para cima, e como é o mesmo sentido do deslocamento, o sinal é de mais no trabalho. O outro tem que ser de menos, porque vai ser o peso vezes o deslocamento. Né? Ó, veja, peso está apontando para baixo e o deslocamento do objeto é para cima. Então, como são sentidos contrários, trabalho negativo, ok? Desculpa, não percebi. Poderia voltar a explicar, porque eu não entendi porque é que aquela será a fórmula. Ah, sim, porque ele estava pedindo trabalho, né? Então, se é trabalho, a gente tem que usar essa fórmula. Sim, a última que escreveu. Ah, sim, é porque o que Uhum. acontece? Quando tu vai falar o trabalho, é o trabalho total, todos os trabalhos que agem sobre o objeto. Então, aqui está o trabalho da força de tensão, e aqui está o trabalho da força-peso. Então são dois trabalhos, entendeu? São duas forças vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Ok, ok. É Ok. isso. Então tá aí, trabalho no primeiro. Agora veja o trabalho no segundo. Vai ser exatamente o contrário. Né? O trabalho no segundo, se esse está subindo, esse aqui está descendo. Então, o que vai acontecer? Peso e deslocamento têm o mesmo sentido. Então, o peso e o deslocamento aqui é positivo. E, por consequência, né, a tensão e o deslocamento têm sentidos negativos, contrários. Então, o trabalho ali vai ser negativo. Exatamente o contrário, né? Olha só. Tá vendo? Uhum. Então, como ele pede, olha só, a soma dos trabalhos, se a gente for somar tudo isso aqui, eles se cancelam, não é mesmo? Esse cancela com esse cancela com esse, e a resposta é zero. O trabalho foi zero. Oh, ok, ok. Faz todo sentido quando a gente pensa que a velocidade é constante, tá? Normalmente as coisas dão zero quando a gente fala de equilíbrio, tá bom? Sim, sim. Essa questão é cheia de detalhes, cheia de conteúdo, tá? A gente pode fazer uma revisão rapidinha e ir para a próxima. Temos um sistema que converte energia potencial gravitacional para a temperatura da água por meio de paz. Então, ele quer saber quanto.
quanto que... Bem, ele quer saber quanto é o calor específico, desculpa, a capacidade térmica. Ele quer saber quanto é a capacidade térmica, que é um valor associado com a quantidade de massa, a quantidade de energia que uma quantidade de massa precisa para alterar a sua temperatura. É isso. Isso é capacidade térmica. Uhum. A quantidade de energia que uma determinada quantidade de massa precisa para aumentar sua temperatura. Aqui está a igualdade, porque toda essa quantidade de energia potencial virou energia térmica, e a gente isola o que o problema está pedindo, que é isso. Distribui os valores que o enunciado deu. Pronto. Resolvido. Aqui, nós estamos falando de trabalho. Já mudou o assunto, né? Já mudou a perspectiva aqui do problema. A gente quer saber por que qual é a soma dos trabalhos, já sabendo que a velocidade num determinado trecho foi constante. Então, note que eu não vou precisar jogar valor de nada, porque a gente está falando de uma situação extremamente genérica aqui. Ele não falou qual foi a velocidade, né? Então, não falou qual foi o quanto o objeto se moveu, então a gente tem que Sim, deixar a coisa de forma genérica. Na física é o tempo todo isso. Nem sempre a gente vai ok. jogar valores. Então, primeiro eu tive que te explicar a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio ocorre quando as forças que ocorrem num objeto são iguais, a intensidade delas é igual. E, sabendo que trabalho é força vezes deslocamento, escrevi o trabalho dos dois, somei e deu zero. Ok? Uhum. Então tá bom. Vamos para a próxima. Tinha tentado fazer essa, né? É difícil ela mesmo, para interpretar assim é complicado. Temos É, uma um bocado. outra aqui. Essa outra de eletricidade aqui, tentou fazer? Essa eu não consegui. Eu não consegui mesmo, porque eu não percebi o conceito de eletricidade. Aham. Então foi complicado. Parece. Vamos ver, vamos ver. Um LED é um dispositivo que emite luz. Um LED é um diodo. Eu também não sei muito assim de objetos eletrônicos, né? Eu sou físico, mas pelo que me consta, o LED, como ele é um diodo, ele precisa de uma determinada corrente para começar a funcionar. Para menos que essa, ele não funciona absolutamente. Ele fica desligado. Mas depois que tu coloca uma determinada corrente, ele liga. Então eu acho que é isso que está acontecendo aqui, ó. Tu tá colocando corrente, ele não ligou, tá desligadinho, tá vendo? Tá Sim, sem corrente, né? Tá sem valor nenhum. É, aqui. E daí, depois de um determinado momento, começa a crescer. Ou seja, a gente provavelmente vai querer saber algo sobre isso, né? Sobre o momento que ele liga, etc. Muito bem. Representa o gráfico da correntina no LED em função da diferença de potencial elétrico U nos seus terminais. Uma curva característica do LED. Muito bem. Então, para uma determinada diferença de potencial, ele começou a ligar aqui. Antes dela, não ligava. Por isso que às vezes tu vai pegar um brinquedo, né, e vai colocar pilha, e para uma pilha não liga, mas se tu colocar duas pilhas ele liga, né? Então é o que ocorre assim, porque o brinquedo, né, qualquer objeto eletrônico, na verdade, é cheio desses diodos. E LED tem diodo, né? Muito bem. Para se obter a curva característica do LED, montou-se um circuito elétrico no qual o LED encontrava ligado em série a um reostato. Reostato é um resistor que tu controla a resistência. Uma pilha ideal. Pilha cuja resistência interna é nula. De força eletromotriz. Desculpa. 4, 5 volts. Nesse circuito introduziram-se ainda dois aparelhos de medida adequados. Nossa, que questão, hein? Qual dos sistemas seguintes representa o circuito que permite obter a curva característica do LED? Sabendo que tem um reostato, que tem ainda dois aparelhos. Vamos ver as figurinhas, né? Deixa eu fazer o seguinte, trazê-las para cá, só um segundo. uhum. Então, aí está. Qual desses sistemas faz o nosso camarada ali ligar a partir do 1,5, sabendo que eu coloquei 4,50, né? Ele ligou antes. Muito legal. E o que são esses dois aparelhos de medida, né? São o amperímetro e o voltímetro. Ok? Sim. Amperímetros medem corrente, voltímetros medem diferença de potencial. Bem, vamos tentar excluir alguma coisa já, de primeira. Porque às vezes é bom, né? Se tu for chutar, pelo menos tu chuta entre algumas que tu pode acertar, né? Por exemplo, essa aqui nem adianta. Por quê?
Porque se essa medida aqui surgiu mediante esses dois aparelhos, né? Se eu verifiquei esse experimento aqui mediante esses dois aparelhos que me trouxeram as informações, de fato não pode ser essa aqui. Por quê? Porque esse voltímetro ele está calculando, ele está medindo a voltagem da pilha. Esse símbolo aqui é o símbolo de uma pilha. Isso tu sabia? Não, não sabia. Ah, tá. Tem muitos detalhes aqui, sabe? Tanto que o pessoal lá no exame considera um tanto fundamental, assim. Isso é bem complicado para eles, eles não explicam. Tipo, isso aqui é uma pilha, é de onde vem a diferença de potencial. Esse aqui é o LED, claro. Esse aqui é o reostato, que é o resistor de resistência controlada. Então, note, esse voltímetro ele está preocupado única e exclusivamente em calcular a diferença de potencial da bateria, porque as perninhas dele estão aqui, ó, ligadas na bateria diretamente. Ele não está preocupado em calcular o LED aqui. Então não pode ser essa a resposta. Tá bom? Ok. Porque aqui ele está medindo o LED, não a bateria. Muito bem. Que mais? Que mais? Eu acho que aqui também não. Porque para que um voltímetro funcione, ele precisa estar ligado em paralelo com aquilo que ele quer ser medido, tá? Ligar em paralelo é que nem tá ligado aqui na figura D. Essas perninhas, né, essas cordinhas, esses fios que eu chamo de perninhas, eles são fiozinhos que saem do aparelho de medida e vai até aquilo que você quer medir. Os dois fios que saem na entrada e a saída do voltímetro tem que estar na entrada e na saída daquilo que você quer medir. Tá bom? Desculpe, pode voltar a repetir? Não consegui perceber. É que é um detalhe assim complicado, né? Tu sabe o que é série Sim. paralelo num circuito? Não, não sei. Pois é. As ligações de objetos, seja resistores, capacitores, ah, baterias, são dadas de duas formas. Uma é a série, onde você liga apenas uma perna de um objeto com uma perna de outro. No caso aqui, tá vendo? Um resistor está ligado com outro resistor por meio Sim. de uma ligação só. Isso é uma ligação em série. E temos também a ligação em paralelo, que é quando você tem as duas pernas deles ligadas. Desse jeito aqui. Esses Ah, ok, resistores, eles ok. também estão ligados, só que eles estão ligados por meio dos seus dois terminais, o terminal de entrada e o de saída. Então, quando isso ocorre, ele está em paralelo. E aí que tá, o voltímetro ele só funciona em paralelo. Ele nunca vai medir nada em série. Por exemplo, aqui ele conseguiria muito bem medir a diferença de potencial, a voltagem, né, dessa bateria. Porque ele está em paralelo com a bateria. Porque os seus dois terminais estão ligados com os dois terminais da bateria. Sim. Agora, aqui não, né? Se a gente quer medir o diodo, o LED, esse voltímetro não está ajudando nisso. Porque o que está acontecendo? Ele está aqui, nada a ver, né? Ele está com um terminal na bateria e outro terminal no reostato. Sem falar que está rolando até um curto-circuito aqui. A corrente nunca passaria por aqui para ser medida, sendo que tem um fio sem resistência nenhuma aqui, permitindo que ela passe sem resistência. A corrente ela sempre tenta passar por lugares onde não tem resistência, por isso que ocorrem os curtos-circuitos. Se há um fio que liga diretamente um pedaço de circuito a outro, sem resistência, a corrente vai passar por ele, pode ter certeza. E o voltímetro ele é um objeto com resistência infinita. Portanto, esse negócio aqui não vai medir nada, em outras palavras. Tá bom? Ok, ok. Detalhes, né? Eita, complicado mesmo esse assunto. Vamos para o próximo aqui. Ó, aqui, por exemplo, aqui já parece uma coisa mais interessante. Porque ele está com seus dois terminais ligados no que nós queremos medir, no LED, não é mesmo? Sim, sim. É o que está ocorrendo aqui, né? Tá falando que a corrente num LED. Então esse gráfico aqui, eu acredito seja o gráfico do LED, curva característica do LED. Não tá falando nada sobre o reostato. É um gráfico só do LED, só do diodo.
E aqui ele está medindo só o diodo. Uhum. Ok? Então, tá aí. Assim eu consigo controlar, saber, né? Qual que é a diferença de potencial que está rolando aqui no nosso diodo. Outra coisa que o gráfico nos mostra é a corrente, né? Só que está acontecendo uma coisa muito interessante aqui nesse circuito. Você poderia pensar o seguinte: o professor está focando tanto na explicação de que o objeto tem que estar medindo diretamente o diodo. Então, essa aqui está errada porque o amperímetro não está medindo o diodo. Sim, o amperímetro não está medindo o diodo, só que esse circuito aqui está em série, ele está todo em série. Não, tirando o voltímetro, que está em paralelo, ele não entra, ele não altera nada no circuito, ele não altera a resistência, a corrente, a diferença de potencial do circuito, porque ele é só um instrumento de medida, a medida não altera o que está sendo medido, ok? É natural isso, né? Medir não altera nada que você está medindo na física. O que ocorre aqui é que, uma vez que o circuito está em série, todos os objetos estão ligados um terminal no outro apenas, ó. Um terminal da bateria está no LED, um terminal do LED está no rheostato, um terminal do rheostato está ligado na bateria. Como eu te mostrei agora há pouco, isso é a definição de uma ligação em série. Tudo bem? Sim, sim. Então, com isso em mente, agora surge novamente uma característica do estudo dos circuitos elétricos. Quando nós temos ligações em série, a corrente em todos os objetos é a mesma, tá bom? Uhum. Então, eu medir a corrente aqui, medir ela aqui, medir ela aqui, não faz diferença. Porque a corrente vai ser a mesma em todo o circuito. Então, eu colocar o meu amperímetro aqui, mede também a corrente do LED, tá bom? Desculpa, eu não consegui perceber muito bem por que que seria. Por que que é dessa forma? Sim. Porque, bem, não, é uma coisa que a gente simplesmente aceita, sabe? Tipo, é uma coisa da natureza. É que nem o porquê que a Uhum. gravidade é 9,8. Bem, a gente sabe que é porque a Terra tem um determinado tamanho, etc. Mas a gente só aceita que ela é 9,8 e faz a conta, né? Que nem a gente fez no outro Sim. problema. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente tem um circuito em série, a gente tem que aceitar que a corrente é a mesma. Mas o motivo é o seguinte, né? Se eu tenho que levar, né, os elétrons do ponto B para o ponto A, pensa como se fosse água. Os elétrons são água passando por um circuito hidráulico. Bem, a quantidade de elétrons que entrou aqui tem que ser a mesma que sai aqui, certo? Uhum. E aqui entra aqui a mesma que sai aqui. Sim. Como se fosse uma mangueira de água, né? Então, se nós temos essa mesma quantidade de fluxo de elétrons, nós temos uma mesma corrente elétrica. Da mesma forma, tu tem uma mesma corrente de água passando numa mangueira, né? Uhum. Agora, nessa situação, não. Porque você dá a opção, né, para a água ir para o lugar mais fácil de passar, né? Se aqui tivesse cheio de sujeira, com certeza passaria mais água por aqui, né? Sim. Pois é. Essa é a possibilidade que ocorre num circuito em paralelo. No circuito em paralelo, Ok. a corrente é diferente por causa disso. Ok? Porque ela pode passar melhor por outro lugar. Aqui não, aqui ela é obrigada a passar a mesma corrente. Beleza? Faz sentido agora? Ok. Sim, agora eu percebi. Legal. Então, é que é um negócio tão fundamental que às vezes é tipo tão necessário para fazer a conta, né? Que às vezes a gente acaba não explicando mesmo. Mas foi ótima a tua pergunta. Então, por isso que a resposta certa é essa, tá bom? Tá bem. Beleza. Perceba que não poderia ser essa aqui, porque novamente o voltímetro ele está em paralelo não só com aquilo que você quer medir, mas também com o rheostato. Então ele mediria também qual é a voltagem do rheostato, né? A diferença de potencial no rheostato. Não é o que a gente quer. Nós queremos só do LED. Muito bem. Agora vamos para a 2.2. Deixa eu trazê-la. Caso os terminais LED tivessem sido ligados diretamente à pilha, a corrente elétrica seria superior à que o LED suporta, e este acabaria por se queimar, introduzir o rheostato, insere no circuito a corrente elétrica no LED pode ser controlada. Muito bem, é o que está ocorrendo aqui. Até uma vez eu fiz esse experimento, eu peguei uma pilha, eu mesmo fiz isso, eu peguei uma pilha e coloquei ela liguei um LED nela e o LED queimou. É exatamente o que está dizendo aqui.
Se você ligar diretamente uma pilha no LED, ele queima. Então, Ok. você tem que aumentar, você tem que controlar, vamos dizer assim, você tem que controlar a resistência do circuito. Porque se você controlar a resistência, vai passar menos corrente no LED e ele não queima, né? Por que que os objetos eletrônicos queimam quando a gente coloca direto na tomada, sem colocar num transformador antes, né? Porque é muita energia entrando nele, né? Seria muita energia para o LED ali, o que uma pilha fornece. Determine qual deverá ser o valor da resistência elétrica mínima introduzida pelo reostato para que a corrente elétrica no LED não exceda 20 miliamperes. A resistência elétrica mínima introduzida pelo reostato. Muito bem. Então, bem, aqui surge a lei de Uri, né? Conhece ela? Não, não conheço. U igual a RI. É uma equação importante sobre os circuitos elétricos, tá bom? Muito importante, ela nos diz o seguinte: a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Muito bem. Então, como nós queremos encontrar a resistência do reostato, muito provavelmente a gente vai usar essa equação, uma vez que ele quer a resistência, ele deu a corrente, Uhum. e nós sabemos a diferença de potencial da pilha, pelo menos, né? Na verdade, nós temos muita informação lá daquele gráfico. Provavelmente aquele gráfico vai nos ajudar muito. Mas vamos aos poucos, né? Vamos lá. Vamos olhar para essa nossa situação aqui. Né? A gente tem um LED aqui que vai nos fazer funcionar como um resistor no circuito. Ele tem uma resistência, o reostato tem outra resistência, e a questão é o seguinte: se eu desenhar aqui, né, para não precisar trazer a imagem de novo e fazer um negócio mais fisicamente natural, né, do que aquele com as medidas e tudo mais, vamos fazer o circuito novamente aqui, tá bom? Então aqui a gente vai ter o reostato, que tem aquela flechinha, e aqui a gente vai ter o LED. E aqui está a bateria. Muito bem. Esse LED ele tem que ter uma resistência, né? Todo objeto para funcionar tem que ter resistência elétrica. Beleza. A questão é, qual é a resistência elétrica do LED, né? Porque se eu descobrir a resistência elétrica do LED, eu já sei a corrente que ele tem que ter, o enunciado falou aqui, e como eu falei para você, se o LED tiver essa corrente, como o circuito está em série, todos os objetos dentro do circuito também a terão. Eu já sei qual é a diferença de potencial, então eu sei o número para colocar aqui e aqui. Falta só o número para eu colocar no R. Bem, com isso em mente, né, com esse desenho feito e com essa ideia em mente, vamos substituir algumas coisas aqui. Eu sei que a pilha lá tem 4,5 volts. Quem é a resistência aqui? Como a resistência dos objetos estão em série, a gente pode dizer que esse Rzão aqui, ó, para esse circuito como um todo, é a resistência do reostato mais a resistência do LED, tá bom? Desculpe, não E consegui perceber. eu estou só substituindo os valores na equação, tá? Ok. E 20 miliamperes aqui. É 20 vezes 10 a menos 3. Corrente vem aqui, as resistências vêm aqui, diferença de potencial vem aqui. Tirei tudo do circuito. Essa equação aqui, ela pode servir para o circuito como um todo. Então, essa resistência aqui, como eu falei, né, novamente está em série, né? Ela está como se fosse isso aqui, eu só desenhei de outra forma, né? Eu desenhei elas com uma curvinha. Mas elas estão em série, uma está ligada na outra, tá vendo? Um Sim. terminal de uma está ligado num terminal da outra. Então elas estão em série, quando a gente faz resistências em série, a gente pode simplesmente somar suas resistências. Muito bem. O que o problema está pedindo é isso aqui, na realidade, ó, a resistência do reostato. Então a gente tem que saber descobrir de alguma forma a resistência do LED. Será que o enunciado ou alguma outra coisa nos dá essa informação? Aqui não está nada sobre essa informação da resistência do LED. Aqui também não. Aqui também não, então provavelmente a gente vai ter que tirar do gráfico, né?
Veja, esse gráfico aqui é um gráfico apenas do LED, né, como a gente já conversou, é só do LED, e ele me dá nesse eixo aqui a corrente e nesse eixo aqui a diferença de potencial. Beleza? Assim. E eu percebo uma coisa, né? Apesar de ter esse começo meio esquisito aqui, redondinho, eu posso aproximar, essa questão é tensa, eu posso aproximar isso aqui de uma reta, pelo menos essa parte aqui, né? Ó. Tipo, dá para fazer mais ou menos uma aproximação de uma reta isso aqui. E com uma aproximação de uma reta, eu chego numa conclusão muito importante nesse assunto, tá? Eu chego no fato de que eu posso calcular a resistência desse objeto pegando pontos dele, fazendo a equação da reta, que nem a gente fazia lá na aula de matemática. Lá na aula de matemática tinha um momento onde a gente calculava a equação da reta, calculava o declive dela, entre outras coisas, né? E dessas informações que a gente aprende lá na matemática, a gente pode usar na física. Por quê? Porque a gente aprende pela lei de Ohm, né? Só lembrando a que eu acabei de colocar aqui, que a resistência ela é uma espécie de declive de uma reta, onde num eixo tu tem o diferença de potencial, no outro tu tem a corrente. Então eu posso tirar a resistência daqui. A princípio eu posso tirar a resistência daqui, tá bom? Agora, como é que eu vou fazer isso, né? Eu posso tirar 2 pontos aqui desse desenho e fazer a conta que a gente fazia lá na matemática para encontrar o declive, que era essa aqui, ó. Delta y por delta x. Lembra brevemente de fazer essa conta na escola? Delta y por delta x? Vagamente. Pois é. É uma conta bem importante do assunto de retas e ela serve na física também para encontrar algumas coisas. Por exemplo, nesse assunto ela serve para encontrar a resistência. Então a gente pode pegar 2 pontos aqui. Pegar, por exemplo, esse ponto aqui e esse aqui, para deixar a coisa um pouquinho mais linear. Então, nós temos quando o U aqui, o U deve ser o quê? 1,6, 7,8. Isso aqui é 1,8. Aqui vai ser 2, vai ser quanto aqui? Cada risquinho aqui vale 1, né? Então aqui 21, 22. Então, não, desculpa, estou viajando. 5, aqui vai ser mais ou menos 6. Então a gente tem o ponto 1,8 e 6. E agora esse aqui, de cima, vou até pintar de outra cor para não confundir. Esse ponto aqui é o ponto 19,5. Não, tô viajando. É o ponto 1,9,5 por aí. Vamos colocar 1,9,5. Porque tá bem perto aqui do 2, né? Sim. E aqui em cima ele é o ponto 21, 22. Beleza. Como R é U sobre I, de acordo com aquela lei de Ohm que eu já te mostrei, então a gente tem que fazer o delta U por delta I para encontrar o R. Ou seja, quem é U aqui? O U são esses valores dos primeiros termos. E o I são os dos segundos. Né? U está aqui, I está aqui. Né? Então, vamos lá, 1,95 menos 1,8 sobre 22 menos 6. Quanto é que vai dar essa continha aí? Tem como tu fazer na calculadora pra gente? Dê-me só um segundo. Claro. Dá 5,99. 5,99? Sim. 0,15 dividido por 16, vamos ver. 0,15 dividido por 16. Eu achei
um número menor, né? Porque, ó, acho que tu esqueceu da vírgula, né? Aqui tem vírgula. Não, não. O primeiro deu-me. Eu fiz Ah, já o cálculo completo. mas eu também. Daí fica 0,15 dividido por Sim. 12. Ah, não, é dividido por 16, desculpa. Que dá 0,0093 aqui pra mim. Ok, aqui dá-me um resultado diferente. A questão é o seguinte. Bem, depois tu pode rever tua conta, né? Mas a gente percebe que a resistência do diodo é muito baixa. Olha só que baixa, baixíssima. Isso para resistência de circuitos, a gente sabe que é um valor bem baixo. Portanto, a resistência ela vem toda do reostato. O que eu acabei de te provar aqui é o seguinte, uma coisa que é bem razoável, né? A resistência de um diodo ela é desprezível, ok? No geral. No geral, se cair de novo, eu duvido muito que caia um problema desse, né? Mas é exatamente igual, mas isso é verdade. A resistência de um diodo costuma ser desprezível. Portanto, precisamos fazer a conta apenas com a resistência do reostato. Então, na prática, a gente vai dizer que esse cara é zero. Olha só, para finalizar a aula, como vamos finalizar em alto estilo, vai ficar simplesmente a resistência do reostato igual a 4,5 dividido por 20 vezes 10 na menos 3. Só isso. Eu chamei esse cara de zero, então sobrou só essa, né? E agora eu isolei ela. Uhum. Bem? Tudo bem na minha Sim. conta aqui? Ter passado esse cara dividido? Sim, sim. Feito. Daí agora tem que fazer essa conta aqui. Será que tu consegue fazer na calculadora aí, por favor? Dê-me só um segundo, por favor. Sem problemas. Dá 0,225. Perfeito. 0,225, mas tu tens que tomar um cuidado por causa do 10 a menos 3, né? Uhum. Então é 0,225, porém, a gente joga esse cara para cima, e eu acho que tu sabes que tem aquelas propriedades de potência, né? Quando tu tem um sinal negativo na parte de baixo, ele vai para cima com o sinal positivo. Uhum. Então, na prática, isso aí vai ser 0,225 vezes 1000, né? Dá 225. Então, o reostato tem 225 ohms. A resistência dele tem que ser 225 ohms para que a corrente que passa no LED ali seja apenas 20 miliamperes, tá bom? Sim. Então, bastante coisa, né? Ai, ai, ai. É. Muita matéria. Isso que a gente viu só duas questões, é o que deu para ver, né? Tem muita coisa aí, tem muita coisa. Uh, Prova é quinta, né? Se tu quiseres fazer mais umas aulas comigo, o problema é que eu recomendaria, né, que você tentasse, como você tentou, né, fazer as questões também. Eu posso te passar um livro que tem muitos exemplos. Talvez olhando no livro tu consiga resolver daí Ok, as questões. sim, sim. Eu acho que sim. Eu posso te mandar o livro, tu vai adorar. Esse livro é o melhor livro que eu já vi na minha vida de assunto de secundário. Tá bom, minha amiga? Tá bem. Obrigada pela aula. Eu que agradeço toda a atenção, tá? Muito bom te dar aula. Já mandei Uhum. tudo lá no WhatsApp, logo que eu colocar o vídeo no YouTube eu te mando, tá bom? Tá bem, tá bem. Tchau, Obrigada. valeu! Tchau, tchau.